dia 17 de abril, Dia Mundial da Hemofilia. Eu venho aqui hoje para falar para vocês, dessa doença, que é uma doença hereditária e que é pouco conhecida, principalmente na população em geral. Para quem trabalha dentro de um hospital ou trabalha na área da saúde, provavelmente é um pouco mais conhecida. Mas vamos entender um pouquinho como surge essa doença e um pouco sobre o tratamento, de como é a questão da vivência desse paciente. Então, a hemofilia ela é uma doença genética e ela é vinculada ao cromossomo X, que é o cromossomo que vem da mulher, porque a mulher ela é XX e o homem é XY. Esses são os dois cromossomos que definem os dois cromossomos sexuais. Então, um pai, um homem hemofílico, ele vai ter um filho que é ou portador ou hemofílico. Então, se for filho homem, esse filho será hemofílico. Se for mulher, essa mulher será portadora. Já a mulher, se ela for só portadora, ela pode transmitir para filho homem. Porém, existe uma possibilidade dela não transmitir, porque se ela for só portadora e não hemofílica, existe a 50% de chance dela não transmitir essa doença para filho homem. Ou para uma filha mulher, se ela for portadora. Existe um percentual muito pequeno de mulheres hemofílicas, porém ela precisa ser filha de mãe portadora ou mãe hemofílica e pai hemofílico. O mais comum seria o pai hemofílico e a mãe portadora. Por quê? As mulheres dificilmente têm sintomas, então o número de mulheres que sabem que são hemofílicas é muito menor, porque não aparecem os sintomas e quando aparecem não são tão graves igual os sintomas apresentam nos homens. Então, é uma doença que ela vai ter essa questão genética, porém 30% das hemofilias são mutações dos genes, que mesmo que os pais não possuem a hemofilia ou a portabilidade, que seja portador do gene hemofílico, por conta da mutação genética, o filho pode ser hemofílico. Então, isso atinge 30% das hemofilias. São os casos que a pessoa é hemofílica e não tem nenhum histórico na família de hemofílicos. Então, isso apresenta 30% dos casos. Nos outros 70% dos casos, é relacionado à genética. Então, vou falar um pouquinho mais na questão dos homens, que os sintomas mais graves acometem o sexo masculino, e tem dois tipos de hemofilia, a hemofilia A e a hemofilia B. Tanto as duas, elas são ocasionadas uma deficiência de algum dos fatores de coagulação. Então, nós temos mais de 10 fatores de coagulação. Então, a hemofilia A, ela vai ser a deficiência do fator 8. A hemofilia B, ela será a deficiência do fator 9 de coagulação. Então, o diagnóstico, ele é feito através da atividade desses fatores correspondentes a cada hemofilia ou da atividade desses fatores de coagulação. Então, você tem um fator de coagulação lá em pequena quantidade, porém ele não é ativo. E o que isso diferencia? Diferencia muitas vezes na gravidade da doença. A gravidade da doença, ela tem 3 tipos de gravidade, 3 tipos de escalas. Então, nós temos a doença grave, a moderada e a leve. Então, para a gente entender cada grau, vamos entender o padrão. O padrão da atividade ou do antígeno 8 ou 9, ele é 1 ou 100%. Então, 1 unidade por mililitro de sangue, de plasma, ou 100% de atividade. A hemofilia grave, nós vamos ter 1% de atividade, até 1%, pode ser um pouco menor de 1%. A hemofilia moderada, nós vamos ter de 1 a 5% de atividade desse fator de coagulação. E a hemofilia moderada, nós vamos ter de 6% até 40% de
atividade ou de quantidade de antígeno desse fator de coagulação. Então, essas 3 classificações de hemofilia, tanto para A quanto para B. Só que aí só vai dosar a quantidade do fator 8 ou do fator 9. Quais a possibilidade de acontecer a hemofilia? A hemofilia A ela é mais comum, ela é em torno de 80% dos casos da hemofilia. Então, para cada 10 mil nascimentos do sexo masculino, uma pessoa é portadora de hemofilia. Já na hemofilia B, nós temos para cada em torno de 40 a 50 mil nascimentos, nós temos uma pessoa, nascimentos do sexo masculino. Para cada 40 a 50 mil nascimentos do sexo masculino, nós temos uma pessoa portadora de hemofilia. E a questão dos sintomas. Normalmente os sintomas começam a aparecer até os 2 anos de idade, até os 2 anos de vida. E esses sintomas são hematomas cutâneos na pele, que são pequenos sangramentos na pele, ou a hermatrose, que seria o sintoma mais comum, é o sintoma mais característico da doença, que são as hemorragias, os sangramentos nas articulações, que é o ombro, o tornozelo ou o joelho. O mais comum o mais conhecido é o joelho, que são os joelhos acometidos com o sangramento ali. Então, o tratamento, além de fisioterapia para a questão de melhorar a dor ou de melhorar a mobilidade, para não perder a amplitude tanto dos pés, da perna e dos braços, então atividade física e fisioterapia. Algumas atividades físicas não são recomendadas, principalmente quando são atividades físicas que podem ocorrer impacto, como lutas, boxe, futebol, e tem as mais recomendadas como natação, golfe e outras atividades com menos impacto, ciclismo, então são atividades com menos impacto de corpo a corpo. E questão de tratamento também, existe um tratamento que é feito através de hemoderivados, então nós podemos fazer esse tratamento através da reposição profilática, que é o fator de plasma ou o fator recombinante. Então são fatores que você precisa de um plasma humano e da indústria para poder fabricar e extrair esse plasma, essa pequena quantidade do fator 8 ou do fator 9 no plasma e colocar isso dentro de uma medicação, ou você fazer isso de forma recombinante através de uma indústria, através de tecnologia, isso produzido em laboratório. E o paciente, isso é tudo disponibilizado pelo SUS, e o paciente faz um tratamento de profilaxia para evitar os sangramentos, para evitar as hemorragias. E principalmente quando vai passar por algum procedimento de invasivo, até mesmo uma extração dentária, um canal, ou alguma cirurgia, uma punção de lombar, ou uma cirurgia de um porte, mesmo que seja um porte médio, até uma cirurgia de grande porte. Então é importante fazer esse acompanhamento e essa profilaxia para esse paciente não ter esses sangramentos. Porque nos casos mais graves, você tem epistaxes, sangramentos nasais, se a pessoa não toma a reposição do fator de uma forma mais constante. Então, a pessoa precisa fazer esse acompanhamento com o médico hematologista e com o Sistema Único de Saúde para ter esse acompanhamento e essas medicações disponibilizadas e que serão aplicadas de acordo com a necessidade de cada um e com a avaliação médica. Então, o que tem de dúvidas ou comentários, pode deixar aqui que estarei respondendo.